Olá pessoal, aqui é o professor Roberto Caú, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 4 sobre razão e proporção. Nesta aula vamos resolver essa questão aqui. Na festa de inauguração de uma livraria, verificou-se que a razão entre o número de homens e o de mulheres presentes era 2/3. Se nesse dia circularam 750 visitantes pela livraria, qual é a diferença entre o número de mulheres e o de homens que compareceram à inauguração? Pessoal, vamos dar uma lida na pergunta. Qual é a diferença entre o número de mulheres e o de homens que compareceram à inauguração? Lembrando que diferença é o resultado da subtração. Então, eu tenho que fazer o número de mulheres menos o número de homens. Então, primeiro eu preciso descobrir quantas mulheres estiveram presentes, descobrir quantos homens estiveram presentes, que aí eu faço a diferença. Número de mulheres menos o número de homens. Eu vou até colocar logo aqui que o que está sendo pedido é o número de mulheres menos o número de homens. Quais são as informações que eu tenho? Eu sei que a razão entre o número de homens e o de mulheres presentes era 2/3. Oi, mas espera aí, nós sabemos que razão nada mais é do que uma divisão. Então, a razão entre o número de homens e o número de mulheres, a quantidade de homens dividida pela quantidade de mulheres. Ô, Caú, eu poderia botar a quantidade de mulheres dividido pela quantidade de homens? Não. Você tem que fazer na ordem que está sendo dito. Se a razão é entre o número de homens e o de mulheres, obrigatoriamente tem que ser a quantidade de homens dividido pela quantidade de mulheres. E essa razão é igual a 2/3. Se nesse dia circularam 750 visitantes pela livraria, aí vem a pergunta que é a nossa resposta, né? Quanto é a quantidade de mulheres menos a quantidade de homens. Mas espera aí, se circularam 750 visitantes pela livraria nesse dia, eu sei que a quantidade de homens que circularam nesse dia mais a quantidade de mulheres que circularam nesse dia é igual a 750. Opa, então veja só, eu tive uma ideia. Olha só, eu vou pegar essa proporção aqui, só que eu vou preferir trocar a posição dos meios. Né? Quais são os meios aqui? M e 2. Eu vou preferir trocar a posição dos meios. Aqui eu vou botar 2 e aqui eu vou botar M. Então, o que eu vou ter? Substituindo. H dividido por 2 é igual a M dividido por 3. E nós vimos lá nas propriedades da proporção que você pode trocar os meios sem nenhum problema. Caú, por que você fez isso? Porque agora eu vou poder usar essa informação aqui, que a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres é igual a 750. Vocês lembram que lá nas propriedades de uma proporção tem uma propriedade que é a seguinte: se essa razão é igual a essa aqui, essas duas razões são iguais a uma nova razão que eu obtenho adicionando os antecedentes e adicionando os consequentes. Os antecedentes, a soma vai dar o quê? H mais M. E os consequentes, a soma vai dar o quê? 2 mais 3, que dá 5. Caú, por que você fez isso? Porque aí eu posso usar essa informação daqui de cima, que a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres é 750. Então, H mais M é igual a 750. E aí ficou 750 dividido por 5. Vamos fazer essa conta aqui. 750 dividido por 5. Eu vou fazer uma marcação aqui de forma que o que ficar à esquerda dessa marcação tem que ser maior ou igual a 5. Então, eu vou fazer essa marcação aqui no 7. Agora, eu estou procurando um algarismo que multiplicado por 5 chegue o mais próximo possível de 7 sem ultrapassar. É 1. 1 vezes 5, 5. Se eu botasse 2, já passaria, porque 2 vezes 5 já daria 10. Então, 1 vezes 5, 5. Para 7 faltam 2. Vou baixar o próximo aqui. Baixei o 5. 25 dividido por 5. Estou precisando de um algarismo aqui que multiplicado por 5 chegue o mais próximo possível de 25 sem ultrapassar. Meu conhecimento de tabuada diz que é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. 25 para 25, nada. E agora eu baixei o último algarismo, que é 0. Eita, Caú, não dá para dividir. Ok, não dá para dividir, mas eu baixei um algarismo. Toda vez que eu baixo um algarismo, eu tenho que escrever alguma coisa aqui no quociente. Ah, mas não dá para dividir. Então, você bota 0 no quociente. Que aí fica 0 vezes 5, 0 para 0, nada.
Então, como eu já baixei todos os algarismos e o resto aqui está dando zero, eu vou parar por aqui. Quanto é que é 750 dividido por 5? É 150. Então, deixa eu botar aqui. Isso aqui dá 150. Eu quero saber a diferença entre o número de mulheres e o número de homens. Então, eu preciso descobrir a quantidade de mulheres e preciso descobrir a quantidade de homens. Olha só, como eu tenho várias igualdades aqui, eu estou percebendo o seguinte, ó, H sobre 2 é igual a 150. Deixa eu escrever isso aqui. H sobre 2 é igual a 150. Opa, eu quero me livrar daquele denominador ali, 2. Vou multiplicar ambos os membros por 2. Então, multipliquei ambos os membros por 2. No primeiro membro, eu vou cancelar esse 2 com esse, porque 2 dividido por 2 dá 1, e 1 vezes H é H. E no segundo membro eu vou ficar com 150 vezes 2, que dá 300. Já descobri a quantidade de homens. Da mesma forma, eu poderia usar a seguinte informação, que m sobre 3 também é igual a 150. Então, ó, m dividido por 3 é igual a 150. Opa, eu quero me livrar daquele denominador 3 ali do primeiro membro. Então, eu vou multiplicar ambos os membros por 3. E aí eu vou ficar com o seguinte. No primeiro membro, eu posso cancelar 3 com 3, porque 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes m dá m. E no segundo membro, eu vou ficar com 150 vezes 3, que vai dar 450. Então, eu descobri a quantidade de homens, 300, e descobri a quantidade de mulheres, 450. O que está sendo pedido é a diferença entre o número de mulheres e o número de homens. Então, é uma subtração, e eu tenho que fazer nessa ordem aqui. Número de mulheres menos o número de homens. Então, a minha resposta vai ser a quantidade de mulheres menos a quantidade de homens. Mulheres, nós calculamos, são 450. E homens, nós também calculamos, são 300. Então, a minha resposta é 450 menos 300, que dá 150. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, peço que deixe o seu like e convido você a se inscrever no canal. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.